Mas olha, a gente vai falar agora sobre as suas habilidades. No seu currículo, você costuma colocar as suas habilidades? Ou você só coloca lá, trabalhei em tal empresa de tanto a tanto, eu sou formada em tal curso, ou eu só tenho ensino médio? Será que isso é suficiente para chamar a atenção para o seu currículo, para os entrevistadores que estão procurando alguém para preencher uma vaga? Gente, se você conhece alguém que está procurando emprego, compartilha esse link, porque essas informações que a gente vai ter hoje, eu já estou curiosa, desde que a Ana começou, Léo, a gente pode falar sobre isso, desde que a Ana estava me explicando esses detalhes, eu fiquei super curiosa, eu tenho certeza que isso vai ser muito útil para você. Vamos chamar ela, então, Ana Cantarelli, para bater esse papo aqui com a gente. Ana, que é presidente da ABRH Pernambuco, e toda quarta-feira está aqui com a gente, nos dando esse privilégio, né, de ouvi-la. Bom dia, Ana, bem-vinda. Bom dia, Isli. Tudo bem, querida? Como é que você está? Tudo em paz? Tudo você e seu diretor querido aí? Tudo ótimo. O diretor está ali só nos controles e a gente está tudo bem aqui em casa. É verdade, já é meu diretor também. Eu já falo aqui direto no chat aqui com ele. Meu diretor, me ajuda aí, eu preciso montar um material para passar. É o diretor aqui da gente. Ótimo, ótimo. Ana, estou super curiosa. Eu anotei aqui a minha colinha para a gente não esquecer de nenhum tópico. Porque, Ana, eu confesso para você, eu preciso confessar para você. Eu não achava que era legal listar as habilidades no currículo. Eu sei fazer tanta coisa, né? E eu não sabia que meu currículo tinha que dizer isso. Pois é interessante, né, Isli? Só para lembrar o que a gente está falando aqui, a gente está falando de um currículo que precisa atender a esse novo momento que a gente vive nas organizações. A gente falou no encontro passado, na semana passada, de que o currículo precisa estar atualizado e focado para o que você precisa. Imagina que o recrutador tem centenas de coisas para fazer e muitos currículos para ler, né, Isli? Então, recebe muitos, cuidado, né? Nossa, muitos. E olha, gente, a gente está falando aqui do recrutamento ainda feito, digamos, manualmente, porque já tem uma leva de organizações que faz isso eletrônico, mas isso já é outra conversa para outro momento, Isley, porque tem muito material assim. Nesse modelo que a gente está falando aqui, imagina um recrutador que vai olhar tudo isso. Então, veja, as suas habilidades e as habilidades do candidato, digamos assim, elas precisam estar muito claras para quem está recrutando, para fazer sentido na leitura do currículo, como a gente já disse. Então, tem uma lógica nessa leitura. Ana, por exemplo, que tipo de habilidade é importante? Vamos lá, vamos falar de um cargo simples, um cargo médio e um cargo de executivo. Num cargo, por exemplo, para alguém que vai se candidatar para ser auxiliar de serviços gerais. Sim. Obviamente que a pessoa está ali se propondo a fazer um trabalho de limpeza, de organização de ambientes, mas que habilidades a pessoa tem, por exemplo, se a pessoa sabe mexer no computador, se a pessoa sabe atender bem um telefone, se a pessoa... Habilidades que não tem nada a ver com essa função devem estar ali no currículo, por exemplo? Não, Isli. De verdade. Tem que ter a ver. Completamente. A gente tinha dito isso no encontro passado, o que a gente chama de customização do currículo. O que é isso? É quase uma personalização do currículo. Você vai para aquela vaga. Veja, eu posso ter o ensino superior, chamado superior, uma graduação, e posso estar me candidatando a uma vaga de ensino médio, por uma necessidade. Gente, isso a gente vive isso todo dia. Por uma necessidade, por uma circunstância, isso pode acontecer. Mas, e aí, se eu coloco que eu tenho esse nível superior, com esse mundo de habilidades, de vida real, o recrutador vai olhar e vai dizer, esse candidato não fica nessa vaga. Mas eu não estou dizendo para você mentir, eu estou dizendo para você fazer um ajuste do que você precisa. Então, o que é que você tem? Você tem um nível médio e você tem todas essas outras habilidades? A pergunta é, se no currículo você está querendo se vender como além da vaga, para tentar conseguir alguma coisa maior, ou se você quer de verdade aquela vaga. Porque se você está candidato a um auxiliar de serviços gerais, a ASG, como a gente chama, é o termo em RH que a gente chama para essa vaga, um ASG, e de verdade você está colocando atividades que você faz, que tem a ver com recepção, por exemplo,
ou com telefonia, desculpa, mas não dá o match, né? Como a gente brinca dizendo hoje em dia. Então, não junta, o recrutador não vai dar atenção devida. Faça o foco para o cargo que você está pretendendo. Isso é a coisa mais importante, Isley. E num cargo de nível médio, digamos assim, que habilidades são importantes que a pessoa coloque? Eu queria que você desse um exemplo aí para a gente. Tá. Quando a gente fala de habilidades especificamente, a coisa mais importante, eu vou lá pedir para o diretor que já fez. Léo, a gente tinha pensado em fazer uns slides, eu coloquei para ele, você vai para o terceiro slide, tá, Léo? Por favor, para a gente já poder ver se ele consegue colocar aí para a gente. Então, eu trouxe aí um exemplo exatamente de como você descrever uma habilidade. Uma coisa muito importante, Isley, é você não fazer um copiar e colar de internet. Tipo assim, o que é a base? Como a gente está falando aqui, a base de todo o nível médio seria comunicação, qualidade em atendimento para o cliente, saber fazer isso. Isso, beleza, diretor, muito obrigada. Como é que você lista isso? Isso aí está um exemplo, por exemplo, de alguém que quer dizer que é bom comunicador, ou que ele tem comunicação como uma habilidade. Então, ao invés de você colocar lá comunicação apenas, o que eu estou dizendo é que você deve descrever isso. A gente já falou aqui, inclusive, no encontro passado, na semana passada, de que como você dizer que aquilo ali traz resultado para a empresa. Então, veja, você pode colocar domínio da comunicação e persuasão, usadas para alcançar metas, fidelizando o cliente e aumentando a carteira de novos clientes em experiência de 3 anos como vendedor. Veja o que a gente está mostrando ali que a pessoa sabe falar bem de uma forma que convence o cliente a comprar. Não é isso? É isso. É muito diferente isso de você dizer boa comunicação. Vida real, minha gente, pensem comigo. Se você estivesse lendo um pedaço de papel e que tivesse escrito assim, boa comunicação, o que é boa comunicação? Isley é uma boa comunicadora. Eu posso ser uma boa comunicadora, Thalita é uma boa comunicadora. Ok, mas veja que nós trabalhamos em 3 coisas completamente diferentes. Então, ele não me diz nada para a atividade que eu estou. É uma vaga de jornalista, é uma vaga de comunicadora ou facilitadora de aprendizagem como o meu, ou uma vaga de pessoas que preparam outras pessoas para a internet, como é o caso da Thalita. São 3 vagas completamente diferentes, entende? Então, você precisa focar para aquilo que você quer fazer a entrega. Olha aí, aqui, quando você lê, que aqui está claro, é um vendedor que usa a comunicação para atender as metas da organização. E ele usa isso... Consegue convencer as pessoas a comprar, né? Eu contrataria de bate e pronto um cara desse. Por quê? Porque ele está me dizendo a entrega dele. Então, o que você sabe fazer de bom e que produz qual resultado, né? Exatamente, ele está dizendo o que ele entregou. Então, veja, gente, cada dia mais as empresas querem resultado. O seu currículo precisa ser uma apresentação das suas habilidades que você precisa, habilidades, experiências, a gente vai falar um pouquinho disso também, mas que entregue isso para a organização. A organização não quer saber quem você é por ser você. Que ótimo que é você, mas o que é que você traria como pessoa e como profissional que pode ser um diferencial para a empresa? É isso que a gente quer saber. Muito bom, Ana, muito bom. Isso. Ana, e que tipo de habilidades são valorizadas no mercado de trabalho? Eu tenho visto muito se falar em soft skills, né, que são habilidades que talvez as empresas, de um modo geral, não estavam acostumadas a valorizar, mas que perceberam que, poxa, eu posso ter um cara com uma super formação, mestrado, doutorado, experiência, mas se ele não tiver a habilidade de, por exemplo, ter um bom relacionamento com os colegas, não vai dar certo. Que tipo de habilidades, por exemplo, bom relacionamento, conta na hora, a empresa saber que você tem uma boa capacidade de se relacionar com os colegas, isso conta também? Excelente pergunta, Isley. A questão das soft skills, que é um termo em inglês que quer dizer, na verdade, competências leves ou habilidades leves, que eu brinco dizendo que de leve não tem nada, é o que dá mais trabalho para a gente desenvolver como pessoa, viu? E como profissional. Sério, porque é comportamento, Isley. É comportamento. O que a gente chama de soft skills é um contraponto à chamada hard skills. Ou seja, hard é pesada, né? Mais grosseira, digamos assim. O que é isso? É exatamente a hard skills, são as chamadas qualificações, traduzindo para um público aí bem concreto. O que são qualificações? É a competência que você tem com base naquilo que você aprendeu. Tem a ver com curso, tem a ver com formações que você fez.
Quando a gente está falando de soft skills, a gente está falando de comportamento. Então, é exatamente isso. De que lhe adianta sua graduação e sua pós-graduação se na hora de traduzir esse conhecimento você não tem a habilidade de fazer isso na prática? É como naquele exemplo que a gente citou agora. Imagina que esse vendedor aí pode ter tido cursos sobre como fazer vendas online, ele teve cursos de como fazer negociação com clientes mais resistentes, ele tem uma técnica. A hard skills é uma técnica, é conteúdo que você aprendeu. A próxima pergunta para um recrutador é: me diz uma situação em que você aplicou isso. Isso é tópico, inclusive, de uma entrevista. Ele quer saber como você pegou isso que você sabe e que você aplicou. Então, nas qualificações, que é parte do currículo também, Isley, é muito importante que você descreva aquilo que você sabe fazer. Bacana, mas... Obrigada, diretor. Qualificações. Olha um exemplo aí que você pode dizer das suas qualificações. Olha só, principais conhecimentos que você tem que ter para exercer aquela atividade. Aí você está se candidatando a, por exemplo, vou imaginar aqui, auxiliar administrativo financeiro. E você já viu de uma outra empresa, sua última experiência foi essa. Então, olha como você pode descrever a sua qualificação. Então, experiência de 4 anos como auxiliar administrativo financeiro. Aí é o conhecimento hard, tá, Isley? Ó, conhecimento do pacote Microsoft Office, sendo avançado em Excel. Por que avançado em Excel faz diferença? Porque você é um auxiliar financeiro. E isso muito das planilhas, né? Óbvio, né? Então, você precisa dizer o quanto você conhece de Excel. Então, aí, ó, você vai dizendo emissão e controle de nota fiscal, análise de fluxo, produtividade de pessoal no sistema tal. Por que essa ideia do sistema tal, Isley? Porque a ideia do sistema, às vezes, faz exatamente o encontro com o sistema que a empresa usa. Se a empresa colocou lá na descrição da vaga que você tem que ter uma habilidade preferencialmente no sistema tal, use isso. Se você tem experiência, minha gente, por favor, diga isso. Porque isso... a empresa não vai perder tempo ou ter que investir tempo capacitando você para aprender o sistema, né? Você já sai na frente nesse negócio na qualificação, que é a hard skills. E aí você vai dizendo, ó, e além disso, eu fiz controle de planilha, liberação, e você vai dizendo o que você tem de qualificação. Mas a soft skills é exatamente aquela comunicação, por exemplo, do vendedor, e com base no que ele aprendeu, como é que ele faz isso na prática. Se fosse numa condição dessa, Isley, a pergunta é, ok, e essa qualificação faz você entregar o quê? Aí a entrega, você coloca lá nas habilidades, entendeu? E é isso que a empresa quer saber, né, Ana? É isso que a empresa quer saber. Ele vai dizer assim, bacana, tu fez uma pós-graduação nos Estados Unidos. Ok, achei massa. E o que é que disso que você aprendeu lá você consegue fazer e entregar em resultados? Isso é comportamental. Não é do conhecimento técnico. O meu conhecimento técnico, Wesley, com todo o respeito a todos os profissionais que trabalham muito no modelo acadêmico, e eu estou com o pé na academia, então eu posso falar muito tranquilamente sobre isso, a pergunta é assim, ok, o que é que eu faço com isso que eu aprendi, que eu fiz no doutoramento, que eu fiz no mestrado, que eu fiz numa pós-graduação? Se eu não traduzir isso numa prática, não adianta de nada. Veja, eu não consigo dizer para a pessoa para que eu vim, o que é que eu vou entregar. Aí, quem faz isso já tem uma alavanca, já tem um ponto a mais para o recrutador. Então, faça isso no seu currículo, traduza isso de forma efetiva no seu currículo, para ter atratividade. Ô, Ana, eu gosto quando você está aqui, porque a gente se sente assim, meio espião do trabalho dos recrutadores. A gente gosta de saber como é que os recrutadores pensam. E aí, me diga o seguinte, dê essa dica aqui para a gente. Quando o recrutador olha um currículo, que ele observa ali, um monte de, digamos, cursos, né? Ou um monte de experiência, né? Qual é o olhar do recrutador para fazer, para diferenciar que essa pessoa tem as capacidades, né, as competências, as qualificações, mas tem também as habilidades? Como é que é o olhar do recrutador para diferenciar essas coisas? Exatamente nessa construção do currículo é que fica mais fácil essa leitura. Porque quando você, entre aspas, eu fico brincando, tem gente que faz um saco de gato.
Alguém já ouviu esse termo por aí? A gente fala muito do interior, né? Eu tenho uma base interiorana, então a gente escuta muito. Isso aqui dá um saco de gato. O que é um saco de gato? Imagina um monte de gato junto dentro de um saco. Ninguém sabe o que é rabo, o que é cabeça, o que é, né, o corpo. É mais ou menos isso. Tem uns currículos que chegam parecendo um saco de gato. Ai, Ou seja, a pessoa não tem uma lógica nessa construção e aí dá uma misturada muito grande e o recrutador precisa ter o trabalho de uma análise mais aprofundada. Gente, é isso que eu digo. A gente pode... Gente, eu não estou dizendo que um recrutador não faz uma análise. Eu estou dizendo que ele faz uma análise depois que o primeiro momento chama atenção, entende? Então, a melhor forma de você deixar isso claro para o seu recrutador é você ter uma lógica de estruturação. Então, as habilidades têm a ver exatamente com aquele modelo de estar o tempo inteiro colocando suas soft skills. Então, são comportamentos. É claro que você precisa fazer isso. Depois, você precisa também colocar na sequência o que você tem como experiência. A gente falou disso na semana passada, que a gente tem aí essa possibilidade de fazer esse olhar da experiência voltado para o que você entregou como resultado. E essas competências, essas qualificações, precisam dar suporte a isso. Então, tua habilidade, tua qualificação e tua competência precisa se falar. Porque senão, deixa eu entender, essa pessoa fez uma formação em jornalismo, aí depois ela atuou vendendo, como vendedora, e agora ela está querendo entrar para uma vaga do financeiro. Gente, isso não junta. Isso é uma quebra-cabeça que a gente não junta. Mas no mínimo estranho, né? Ou perdido. Sabe a sensação que dá para a gente? Oh, Jesus, essa criatura está completamente perdida. E aí eu vou gastar muito tempo e energia como organização para poder trazê-la para o eixo da organização. Porque, veja, gente, na vida real, a organização não quer perder mesmo, no sentido, aí é perda de tempo, não é investimento. Não quer fazer uma perda de tempo com alguém que não vai fazer uma entrega nessa condição mais assertiva. Então, a gente precisa fazer isso. Mas, Isli, um ponto que a gente ouve muito, que talvez possa ajudar, era o que o Léo estava colocando aí para a gente antes, nesse slide, como é que você pode identificar suas habilidades. Porque as pessoas não sabem fazer isso, Isli. Então, as pessoas sabem que qualificação tem a ver com qualidade. E a gente, por favor, se de nada adiantar essa conversa da gente hoje, aprenda uma coisa, que eu acho que vai adiantar para muita coisa, mas uma coisa, qualificação é capacitação, não é qualidade. Qualidade é habilidade. Você vai falar de qualidade, características nas suas habilidades, nas suas competências, mas não na qualificação. Então, habilidade você precisa aprender a identificar quais são as suas. A gente ouve muito, eu não sei no que é que eu sou bom. Eu não sei fazer isso. Então, assim, a primeira coisa que você precisa fazer é pensar na sua experiência. Pense em cada uma das suas experiências de trabalho. Aí, em seguida, naquele tempo que eu trabalhei com a empresa tal, ou naquela função, lembra no que é que você se destacou. Isso é um auto-olhar. Lembra no que é que você se destacou ali. E depois, faz uma anotação, registra as coisas que as pessoas te elogiaram. Você vai entender melhor quais são as suas habilidades aí. Porque eu dizer que eu sou uma comunicadora, Isli, quem disse que eu sou uma boa comunicadora? Eu acho que eu falo daquilo que eu conheço, ok. Numa experiência de entrevista com o Isli, eu me dei bem numa situação inesperada, por exemplo. A gente tinha muito isso no ao vivo, né, Isli? Isso acontece muito na TV, no ao vivo. Então, ok. Mas as pessoas elogiaram. O que é que as pessoas elogiaram? Aí você vai lá, a sua assertividade, a sua contribuição. Opa, então talvez de verdade eu seja uma boa comunicadora. E aí você vai ali e lista, né? Exatamente. Estou falando de uma porque a gente trouxe comunicação aí como exemplo. Mas isso serve para muitas coisas que a gente tem na prática. Então, essa é uma realidade que a gente vive e você pode sim fazer isso. Fica muito bacana de poder fazer, mas lembre que essas coisas têm que estar alinhadas necessariamente com a vaga que você está se propondo, né? Então, deixa eu ver se eu entendi bem, Ana. A qualificação é aquilo que eu estudei, que eu me preparei, o curso que eu fiz, né? Aquela listinha lá de cursos que eu fiz. E habilidades são aquelas qualidades que só eu tenho, independente de ter feito curso, independente de ter tido experiência.
são algo meu, né? Muito especificamente Pessoal. característica da pessoa, não é isso? Exatamente, é muito pessoal, é muito seu. Não significa dizer que, por exemplo, como eu dei o exemplo aqui, temos 3 comunicadoras aqui, eu, você e a Thalita. Ok, não significa dizer que eu sou melhor ou pior do que você. Eu estou dizendo que para aquela vaga eu, Ana Cantarelli, tenho uma especificidade. Eu tenho alguma coisa que me dá um olhinho especial, que pode brilhar o olho do recrutador. E eu estou dizendo isso para ele. Lembrem que o currículo é a porta de entrada para a entrevista. E aí as pessoas questionam muito por que não vão para a entrevista, Isli. Porque o currículo não é palatável, é um termo que a gente usa, ou seja, não dá um gostinho. Palatável, não tem um paladarzinho, não dá um gostinho de dizer, eu vou ouvir essa pessoa. Vou chamar, né? Vou chamar essa pessoa. Quero entender um pouquinho mais disso. Então, assim, teu currículo precisa ter essa atratividade e é bom para isso. Sempre focando nos resultados e nesse diferencial que você tem. Faça isso, você vai ver como esse currículo fica mais atrativo. E tem vários exemplos na internet, mas cuidado para você não fazer um copiar e colar, tá, pessoas? Cuidado. Importante, né? As suas habilidades são só suas, né? E você precisa valorizar. Exatamente. Ô, Ana, então vamos falar sobre entrevista na semana que vem? Exatamente, vamos falar sobre entrevista na semana que vem. A gente vai contar exatamente como é que essas coisas que a gente tem aí, que baseiam isso, como é que isso, sendo atrativo, como é que a gente estrutura, se prepara para essa entrevista. De verdade, de longe, é o bicho-papão da maioria das pessoas é a entrevista, mas sem ela, a gente não consegue caminhar, por mais que o currículo seja atrativo, faz toda a diferença a escuta. É o seu momento de dizer, olha, como eu sou bacana e como eu sou a pessoa para essa vaga. E você precisa... Mais do que está escrito ali, né? Muito mais. Aí é um outro momento que a gente precisa. Então, tem um passo a passo, entende? As pessoas, às vezes, as pessoas meio que... E eu entendo, super entendo por conta do momento. As pessoas meio que desesperadas, saem a 3x4 mandando currículo, e aí às vezes chama, às vezes não prepara-se para entrevista. Tem uma série de coisas que você precisa fazer para se preparar, para ir inteiro, como a gente diz, para aquele momento, porque aquele pode ser o momento. Entende? Que você tanto está esperando, e a gente pode fazer isso sim. Que bom, então. Que bom, então semana que vem a gente fala sobre isso. Eu interrompi você estava destacando um comentário da Eli, pode colocar aí de novo, diretor? Tinha um monte de coisa aqui que está sendo tratado, mas Eli disse exatamente uma coisa que tinha a ver, eu ia falar sobre sim, soft skills, e ela trouxe esse conteúdo, que tem muito a ver, a habilidade tem muito a ver com aquilo que intuitivamente você faz, era isso que ela estava sugerindo, as formas mais fáceis e intuitivas de você ser. Então, assim, é como você naturalmente faz as coisas, mas é porque, às vezes, as pessoas têm dificuldade de fazer esse auto-olhar, por isso que eu achei que era bom a gente estruturar esse passo a passo. Lembra da experiência que você teve, anota como você se destacou e depois busca ouvir os elogios. E aí a gente está falando de feedback, né? Então, escute feedback, meu povo. Escute feedback. Isso ajuda a gente a direcionar para onde é que a gente pode ir. Aí na entrevista muito também bacana. Tem feedback. Ótimo, perfeito. Ana, obrigada, viu? Mais uma vez, é um privilégio ter você aqui com a gente toda quarta-feira. Que bacana. Tem sempre conteúdo lá no seu Instagram, né, Ana? Ana.Cantarelli. Tem sempre conteúdo lá. Isli, deixa eu aproveitar então e fazer aqui uma fala. A gente vai ter um evento como a BRH Pernambuco, um evento muito bacana, no próximo dia 25. É um dia que a gente vai ter uma manhã para falar sobre carreira e empreendedorismo. Tem tudo a ver com essas coisas que nós estamos falando atualmente. Estamos falando de inovação, de futuro, de carreira, de competências. Um time muito bacana. Então, eu quero pedir para vocês seguirem lá, #ABRHPE, e aí vocês vão ver todo o material lá, se inscrevam, vocês vão amar. Estaremos numa dupla, eu e Isli Viana lá, durante essa manhã, batendo um papo, entre outras coisas, entre nomes muito bacanas, que falam sobre diversas coisas. É uma manhã que nós estamos chamando de Masterclass para você aprender. Tipo TED, sabe, Isli? 20 minutinhos com conteúdo focado. Cada palestrante tem 20 minutos para entregar um conteúdo e fazer lá uma dica, uma sugestão. Vai ser massa. Estou ansiosa, viu? Estou ansiosa por esse conteúdo aí. Vai ser bacana. Ana, obrigada. Um beijo para você. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau.
Ó, gente, que bacana, né? Que bacana, que dicas importantes, né? Chega, abre a mente da gente a respeito desse assunto. Falei para vocês que era bom compartilhar com outras pessoas, né? Se alguém que você compartilhou não deu tempo de assistir, não tem problema, vai ficar gravado aqui e depois eu vou separar só esse trechinho da Ana Cantarelli para você compartilhar especificamente esse trecho, tá bom? Mas compartilha, manda logo esse link aí para as pessoas que você sabe que estão precisando dessas dicas valiosíssimas, né? Para incrementar o currículo e tentar uma nova oportunidade nesse tempo tão difícil, né? Veja, se diferenciar no seu currículo, com certeza vai ajudar na hora da entrevista de emprego, né? Boa sorte aí, inclusive, para você que está nessa busca.